Exaltado seja o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Sigamos nossa jornada. Filipenses capítulo 2, verso 19 ao verso 30. Esse texto não projetamos para que os irmãos possam abrir as suas escrituras. Filipenses capítulo 2, verso 19 até o verso 30. Assim diz o texto: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho e junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha salvação, a minha situação. O 24 juntos, por favor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. O 27. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. O 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor eterno, soberano, santo é o teu nome. Nos prostramos diante do Senhor nesta hora. Para nós não é uma mera repetição religiosa, uma mera cerimônia costumeira. Estamos aqui, Senhor, para oferecer-te um culto que esperamos que pela mediação de Jesus Cristo lhe seja aceitável. Que as preces aqui proferidas, que os hinos, os cânticos aqui entoados, e que cada parte deste culto lhe suba como aroma agradável até a tua presença. Que as nossas vidas sejam aceitas diante do Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Por sua obediência plena e irrestrita, conquistou o favor para nós. Por isso estamos aqui e ousamos elevar nossa voz diante do teu trono de graça nesta hora. Imploramos-te, ó Deus Santo, que fales conosco, alimente nossas almas. Tua palavra diz acerca de si mesma que ela, assim como a chuva e a neve, não retornam sem que antes cumpram o propósito pelo qual foram enviadas. Assim, Senhor, seja a tua palavra, inunde o nosso coração, nossa mente e a nossa vontade. É a oração que fazemos no nome doce de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Num primeiro momento, meus irmãos, nós
podemos ler esta carta e lê-la apenas num tom de casualidade. Uma pessoa escrevendo para outras, comentando acontecimentos, ou expressando intenções. Olha, vou mandar Timóteo para estar com vocês, eu mesmo desejo estar aí com vocês, estou aguardando aqui a minha sentença. Apenas um comunicado, uma carta trocando informações. Não fosse ela inspirada pelo Espírito Santo, talvez nós a tivéssemos como uma mera correspondência entre amigos, como muitos de nós já fez. Mas não é uma mera correspondência entre amigos. O soberano Senhor, por intermédio da terceira pessoa da Trindade, está inspirando um homem falho, e nos seus dias, talvez um dos mais falhos, um dos menos passíveis de serem escolhidos para tal tarefa, o menos provável de todos, o maior algoz da igreja, para que não só a sua pena, não só os seus escritos, mas a sua própria vida expressasse a graça soberana do Eterno, e expressasse tanto a sua mensagem, as suas cartas, as suas epístolas, como a sua própria vida expressassem o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olhar a vida desse homem, a sua própria biografia, há de se reconhecer o que o amor do Senhor é capaz de fazer, o que o Evangelho é apto para alcançar. E esta carta, ela é permeada por essa mensagem. Esta carta do apóstolo Paulo é permeada por essa mensagem que um dia lhe alcançou. Ele vai dizer em outro lugar que ele foi contagiado por esta mensagem. E aqui esta carta está envolta, permeada, eu repito, não só do seu próprio testemunho, que está preso, mas também com os seus escritos e com os seus dizeres. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a mensagem poderosa, é o poder do Senhor que se expressa em vernáculo humano, transmitido por bocas impuras, de homens que habitam no meio de um povo de impuros lábios. É a perfeição traspassando no meio da imperfeição, é a luz que vai passando por meio das trevas e fazendo assim renovar o que estava morto, dando vida ao que estava morto, purificando o que estava impuro, dando pureza ao que estava corrompido. Não tenha dúvida de que é o que fez a diferença na vida do apóstolo Paulo, ao menos por duas razões. Primeira delas, que lhe deu a esperança que foi cravada em seu coração, a ponto dele não temer mais nada, dele estar completamente desprendido de qualquer coisa. Pode ameaçar de tomar-lhe os seus bens, de exilá-lo, de prendê-lo, de açoitá-lo e até mesmo de ceifar a sua vida. Ele deixou isso muito claro para nós quando escreve, ou quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá na cidade de Mileto, assim como registrou o Dr. Lucas lá no livro de Atos. Tenho para mim que a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele não reconhecia a vida preciosa para ele mesmo. Ele vai dizer mais de uma vez, eu acho que eu preguei nesses dias, quando ele diz que aqui mesmo aos Filipenses ele vai dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele vai dizer que se vivemos, nós vivemos para o Senhor. Eu acho que ele diz isso aos Romanos. E se morremos, morremos para o Senhor. Ele não tinha sua vida preciosa para si mesmo. Então eis aí o poder do alcance do Evangelho, dar a alguém a certeza de que no porvir haverá consolo pleno, satisfação total,
haverá solução de todos os problemas, haverá um fim para toda a corrupção e maldade. Mas há um outro efeito do Evangelho, que não contempla apenas a eternidade, que tem a ver com os nossos dias, com esse chamado interstício, do agora salvo, mas ainda não nesse estado total, pleno de glória. O tempo que separa até aquele momento do nosso encontro final. É por isso que o apóstolo Paulo, no início dessa carta, vai dizer para esses crentes que este efeito do Evangelho, que deve nortear a nossa vida, que deve ser o padrão do nosso comportamento, que deve dirigir os nossos passos, tomar nossa mente, nossa mentalidade, nossa forma de pensar, de ver as coisas, deve nortear os nossos sentimentos, a nossa maneira de sentir as coisas, e deve também alcançar a nossa vontade, a maneira de agirmos. É por isso que no capítulo 1 ele solta esse imperativo para os crentes lá de Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho tem a ver com a vida eterna, mas tem a ver com a vida terrena. O Evangelho tem a ver com as portas dos céus abertas, mas tem a ver com o caminho estreito pelo qual nós penosamente caminhamos. Tem a ver com a igreja triunfante, gloriosa, vista por João na ilha de Pátimos. Aquelas milhões de vozes entoando glórias e honras ao Cordeiro. Mas tem a ver com a igreja militante, que peleja, que luta, que sofre as aflições e as penúrias do dia a dia. Se a carta está permeada do Evangelho, se esses crentes estão orientados tanto pelo conteúdo da carta, quanto pelo próprio testemunho do apóstolo Paulo, então eu proponho aqui para nós o tema para esta passagem, para este trecho. Nosso tema geral é epístolas da prisão. Caminhamos já em Efésios, agora estamos em Filipenses e ainda vamos em outras duas. E o tema específico deste trecho, a partir do versículo 19, é este: algumas características de uma vida marcada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Toda vez que eu escrevo, leio, penso nessa palavra marcas, na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã, não tenho outro personagem senão o apóstolo Paulo que vem à minha mente. Quando ele está escrevendo uma carta extremamente dura, de ponta a ponta, aos crentes da Galácia, na carta aos Gálatas, quando ele está enfatizando a sua autoridade apostólica, que estava em descrédito, e se a sua vida estava em descrédito, assim também a sua mensagem, e ele demonstra que o que estava em descrédito é aquele que o chamou, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por mãos humanas. Vocês não estão descredibilizando a minha mensagem, o Evangelho que vocês receberam de mim mesmo, e nem mesmo a minha própria vida. Vocês estão descredibilizando aquele que me arregimentou. E ele vai em algum momento na carta dizer, em defesa do seu chamado e do seu apostolado: pois quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu tenho certeza que ele não se referia às marcas dos açoites ou das chicotadas. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas. Com toda certeza ele trazia marcas dessas chicotadas, mas ele está se referindo às marcas do Evangelho, as marcas do poder transformador do Evangelho. E eis aqui, irmãos, algumas dessas características que ele apresenta em sua própria vida, advinda do Evangelho de Cristo, e que estão acessíveis. É mais do que isso, elas são obrigatórias para todos quantos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. A primeira delas, altruísmo, pensar além de si mesmo. Paulo
vai dizer no versículo 19 sobre a sua intenção de enviar Timóteo. Não é simplesmente o desejo que ele está compartilhando com amigos, como eu já fiz muitas vezes em cartas, quando morava lá em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e minha mãe, minhas irmãs morando em outro lugar em Minas, eu escrevia cartas longas para elas, sentindo muita saudade. Nas férias eu vou e combinando. Aqui o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração. Timóteo teria 2 propósitos para ser enviado por Paulo. Dizendo de outra maneira, o apóstolo Paulo, ao enviar Timóteo, tem alguns propósitos. O primeiro deles: assim que saísse o seu veredito, Paulo queria que Timóteo fosse sem demora, sem detença, levar as notícias para a igreja, seja a condenação, ou seja, a absolvição. Paulo não queria que a igreja ficasse angustiada sem notícias. Paulo está preso, está preocupado com uma possível ansiedade que a igreja lá possa experimentar. Paulo está aprisionado e não está pensando em si, nas suas mazelas. Ele está pensando na aflição que as pessoas podem ter em não receber notícias dele. É por isso que na própria carta, que chegará lá, obviamente antes de Timóteo, ele diz para os irmãos aqui no início da carta, para tranquilizá-los: saibam que o evangelho não está aprisionado, a palavra não está aprisionada. Apesar do meu aprisionamento, toda a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Expressão de altruísmo, alguém que não está pensando em si, que não se vitimiza, mesmo sendo uma vítima da maldade e perversão dos homens. Essa urgência em mandar Timóteo não era senão para trazer um alívio para Paulo, no que se refere às possíveis dores enfrentadas por aquela igreja. É por isso que ele diz aí, num trecho, no início do versículo 19: mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado. O apóstolo Paulo se sentirá animado, e isto animava Paulo. Saber que a igreja não estava demasiadamente preocupada com ele, ou preocupada com ele além do necessário. Nós encontramos isso em vários outros escritos do apóstolo Paulo. Ele não quer que ninguém se preocupe com ele mais do que o que era necessário. E quando ele expressa suas dores e lamentos, ele está apenas se vangloriando, ou se gloriando justamente nas suas fraquezas. Quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, descrevendo toda a dor e açoites que passou, frustração com os irmãos e patrícios e estrangeiros, etc., ele está no contexto ressaltando a graça. É naquele contexto que ele diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Há um outro propósito para enviar Timóteo de maneira breve, de acordo com a expressão do texto, o mais breve possível. Além de levar notícias em relação ao apóstolo amado por aquela igreja, ele quer receber notícias daquela igreja. E ele continua ainda no versículo 19 dizendo: também tendo conhecimento da vossa situação. Paulo está preso com grande possibilidade, mais do que isso, com probabilidade de ser condenado à morte. Mas ele, como eu disse, não se lamenta nem murmura. Aqui mesmo no capítulo 2, ele ensinara para os crentes dizendo o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Capítulo 2, verso 14. Ele então não está murmurando nem reclamando, e repito, não se vitimiza, não está centrado em si, não está concentrando a sua energia nas suas dores ou no seu futuro incerto. Ele está realmente interessado pelo bem daqueles irmãos, e isso também o animava. Se você foi impactado pelo Evangelho, você também precisa se interessar pela situação dos seus irmãos. Você se interessa pela situação dos seus irmãos? Uma segunda marca, uma segunda característica que deve marcar, que deve evidenciar
aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do nosso Redentor e nosso Senhor Jesus Cristo. A sensibilidade. Sensibilidade. Fica parecendo que há acessibilidade, né? Não tem um artigo ali. Sensibilidade apenas. Saber reconhecer as virtudes. Eu não quis colocar de forma ampla sensibilidade, porque nós somos sensíveis. Nós somos muito sensíveis. Nós somos super sensíveis. Nós somos hipersensíveis. Basta sermos desagradados. Mas eu não quero deixar em aberto. Eu não estou falando aqui, melhor dizendo, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, ou demonstrando aqui, sensibilidade própria, pessoal. A sensibilidade dele em relação a outra pessoa. Uma vida marcada pelo Evangelho da graça também precisa ser crescentemente sensibilizada. Olha a avaliação que ele faz de um outro pastor, que ainda tendo sido seu discípulo, poderia ser encarado por ele como um concorrente, alguém que lhe roubaria a cena em algum momento. Nas palavras de um conhecido pastor meu, já antigo, ele falando um dia numa conversa, num café, ele disse a alguns pastores: vocês, quando forem ter pastores auxiliares, vocês precisam entender que eles também precisam aparecer na foto. Eles precisam também ser evidenciados. Os versículos 20 e 22, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento, ou de igual propósito, que sinceramente cuide dos vossos interesses. O 22, vamos ler juntos, se você tem o texto aberto, versículo 22, vamos. Sobre essa sensibilidade para avaliar Timóteo, eu faço 2 destaques. O primeiro deles, essa sensibilidade permitia a Paulo, ou dava a Paulo a capacidade para ver o melhor. Para ver o melhor. Oh, meus irmãos, o Evangelho é a mensagem da salvação na cruz. A morte foi vencida. Não há mais condenação para aqueles eleitos do Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai escrever aquele cântico aos Romanos belíssimo, quando ele diz sobre as acusações: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é o próprio Deus quem os justifica. E quem nos separará do amor de Deus? Aquela lista preciosa, enfatizando todos os aspectos da existência humana ou sobre-humana. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. O céu está garantido para nós, mas enquanto nós não estamos lá, ou enquanto não estivermos lá, este mesmo Evangelho não pode estar em desuso, impraticável, sem efeito nenhum na nossa vida. É o que se vê de um modo geral, amados irmãos, de pessoas que dizem professar fé em Jesus Cristo, mas cujas vidas não expressam a mínima transformação, a mínima mudança, e com coração pesado. Eu não vou chorar agora de novo. Com coração pesado, os púlpitos estão ausentes de confrontações como estas, de desafios, de apresentar a régua do Evangelho, de apresentar os preceitos do Evangelho, para ajustar a nossa coluna torta e acostumada à inclinação do nosso coração. Capacidade para ver o melhor é também um aspecto do poderoso Evangelho de Jesus Cristo, que nos habilita a enxergar o melhor. Naturalmente, Timóteo possuía falhas e fraquezas e defeitos. Paulo não se concentra nelas. Timóteo precisava de coragem. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer, ele fala num tom bem duro para Timóteo: oh garoto, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quando a gente olha o texto original, ele está falando bastante duro para Timóteo, que tinha suas reservas, o seu acanhamento natural,
talvez próprio de ainda não ter trilhado o mesmo tanto que o próprio apóstolo Paulo, e que precisava de ser admoestado, como o filho amado. Ele tinha problemas de saúde que muitas vezes o debilitava. Todavia, o foco de Paulo não eram suas fraquezas. É como se Paulo dissesse: vós, filipenses, não deveis ficar desapontados, se quando eu for libertado, não puder pessoal e imediatamente ir ver-vos. Tão logo quanto possível vos mandarei Timóteo, não há outro mais bem qualificado e mais favoravelmente disposto do que ele. Meus irmãos, é muito difícil tecer elogios. É muito difícil tecer elogios para esses barulhos de moto. É muito difícil tecer elogios, justamente na hora que nós estamos pregando. Mas é naturalmente difícil para nós tecermos elogios sobre as pessoas. Quantas experiências de aconselhar casais, meus irmãos, muitas experiências, muitos anos aconselhando casais, antes de ir para o seminário, como presbítero na igreja, como evangelista na igreja. Aconselhamento sempre foi uma das nuances do meu falho ministério. Eu já fiz esse exercício algumas vezes, de pedir para um dos cônjuges escrever as falhas, as divergências, os defeitos que via no outro. Não precisava nem ser dever de casa. A pessoa já perguntava, alguns casos, é para escrever agora? Eu perguntava, agora você descreva as vantagens, descreva as virtudes. Elas são difíceis de serem vistas, sobretudo por pessoas que convivem tão de perto com as falhas uns dos outros. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos habilita de uma maneira a ver de outra forma. Nós nos afetamos pelas falhas. Não há ninguém sensível apenas com os outros e insensível consigo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas elas não regem mais a nossa vida, porque a nossa vida agora é pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vivei, pois, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Dentre outras coisas, significa isso. Há uma outra questão aqui, que expressa essa sensibilidade do apóstolo Paulo, ao elencar virtudes de Timóteo. E entenda, não é simplesmente uma carta aqui, comentando alguns anseios, alguns desejos, compartilhando algumas notícias. Cada palavra que o apóstolo Paulo aqui escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele está aqui sendo norteado por preceitos sagrados. E por mais que pareça casualidade que não a conversa, mas a fala do apóstolo Paulo, não é. Além de se concentrar, de ver o melhor, o apóstolo Paulo demonstra que estava também contagiado, afetado pelo Evangelho, no sentido de não se sentir menor ante ao crescimento do seu discípulo. Em linhas gerais, não falando apenas de Paulo e Timóteo, mas falando para qualquer situação, essa sensibilidade, saber reconhecer as virtudes, o Evangelho nos possibilita não se sentir menor pela grandeza dos outros. O Evangelho nos possibilita a sorrir com os que sorriem. Não é fácil. Talvez não seja tão desafiador chorar com os que choram. Só o Evangelho que pode nos fazer nos alegrar com a vitória dos outros, com o avanço dos outros, de não nos sentir menosprezado de alguma forma pelo crescimento dos outros. Oh, meus irmãos, se não for o Evangelho para moldar a minha mente, para moldar meu coração, habilitar minhas mãos para obras diferenciadas, eu serei um ciumento, serei um inseguro, serei alguém com vida totalmente incompatível com o Evangelho do Reino. Depende do Senhor. Ele acabou de dizer, tanto querer quanto realizar.
O propósito do mestre é fazer com que o seu discípulo o supere sobremaneira. O propósito dos pais é fazer com que os filhos o superem sobremaneira, em todos os aspectos. O propósito de quem recebeu do Senhor é compartilhar, multiplicando aquilo. O Senhor nos chamou para sermos despenseiros da sua multiforme graça. Ninguém que tenha recebido de fato o Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação, a mensagem salvífica da graça em Jesus Cristo, a mantém reservado em contêineres ou em celeiros amarrados. Nós somos aqueles que precisamos dispensar na vida dos outros, compartilhar aquilo que recebemos. E se aqueles que nos foram confiados avançarem mais do que nós, louvado seja o Senhor. Se cantar melhor do que eu, se tocar melhor do que eu, e se pregar melhor do que eu. Uma vida que seja desprovida dessas perversões de um coração ainda não transformado. Reconhecer as virtudes crescentes na vida de Timóteo não desmerecia Paulo. O apóstolo Paulo, ao reconhecer a graça presente na vida do discípulo, evidencia sua utilidade como instrumento nas mãos do Senhor. Quando os meus discípulos, os nossos filhos, crescerem mais do que nós, evidencia a nossa utilidade nas mãos do Senhor. Agora, quando não há discípulos na nossa vida, quando não há avanço na obra que nós realizamos, enfatiza o oposto: a pouca operosidade da minha fé. Paulo, quando elogia os crentes de Tessalônica, dentre os elogios ele diz: a operosidade da vossa fé. Timóteo não ameaçava sua liderança, nem ofuscava sua autoridade, pelo contrário, a confirmava. Paulo reconhecia que Timóteo, desde a infância, foi um ardoroso estudante das Sagradas Letras, um dócil e obediente estudante. Ele vai dizer isso na carta aos Coríntios, daquilo que você aprendeu desde a infância, da sua mãe e da sua avó. Durante o tempo de seu crescimento, Paulo reconhecia que ele foi sobejamente, abundantemente recomendado por aqueles que melhor o reconheciam. Temos esse registro lá em Atos 16. Ao tempo de sua conversão à fé, Timóteo veio a ser-lhe um filho amado e fiel no Senhor, como o próprio Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Em um pouco mais tarde, foi seu enviado, seu especial colaborador, como ele mesmo diz aos Romanos, como o próprio apóstolo Paulo diz aos Romanos, sempre disposto a ir aonde o apóstolo Paulo o enviasse e a permanecer aonde o apóstolo mandava que ele permanecesse. Encontramos isso na carta aos Romanos. E acima de tudo, ele era um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo não só respeitava Timóteo por ser Timóteo, é porque ele era também um enviado do Senhor. Então nós respeitamos o Senhor, porque nós não sabemos diante de quem nós estamos. Nós estamos diante daquele que o arregimentou. Em terceiro e último lugar, uma terceira característica, mais ou menos mencionada já anteriormente: desprendimento. E como as outras virtudes, as outras características, eu fiz questão de dar algum direcionamento para ela. Compartilhar o que é mais caro. Sendo Timóteo tão importante para o apóstolo, por que enviá-lo? Hoje pela manhã nós lemos um trecho da carta do próprio apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele pede a Timóteo para ir ter depressa com ele. Timóteo estava cumprindo uma missão do próprio apóstolo Paulo. Se Paulo tensionava chamá-lo de volta, por que enviá-lo? Procura vir ter depressa comigo, porque você me é útil para o ministério. Se ele era tão útil para Paulo no ministério, por que então enviá-lo? Por que se desprender de um recurso tão elevado quanto esse? Três razões. Eu vou destacar aqui, de forma bem breve. A primeira razão: Timóteo, seu principal companheiro, seu filho na fé. Se Timóteo não fosse seu principal companheiro, nem seu filho na fé,
Paulo não se destacaria, ou o Evangelho não se destacaria na vida de Paulo. As virtudes do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, que alcançou aquele pervertido inimigo da cruz, em um homem de Deus, não ficaria evidenciado. Mas quando ele tem urgência de mandar Timóteo, que é seu principal companheiro e seu filho na fé, então se evidencia o seu desprendimento. A relação entre os dois não era profissional, não era simplesmente uma equipe de líderes, e ele escolhia aquele mais qualificado, cujo perfil se encaixasse melhor. Ele está abrindo mão de alguém que lhe era afeito, afinado, seu filho. Vamos tentar. Paulo não tivera filhos naturais, filhos biológicos. Timóteo foi um dos seus filhos, alguém que ele adotou. Você que tem filho sabe. Você enviaria o seu filho para um lugar de perseguição como essa? Eu não gosto muito de certas imagens, eu prefiro o texto bíblico e o Senhor usar a nossa imaginação. As pessoas estavam sendo lançadas às feras por perseguição romana. Filipos era uma colônia romana. Você mandaria o seu filho para um campo missionário cheio de perseguição e avesso ao Evangelho? Um contexto de existência cristã, de vivência cristã, no meio de uma existência tão pervertida? Você mandaria o seu filho para ser missionário na Argélia, na Coreia do Norte? Talvez eu não tenha sido tão impactado na minha vida terrena com o Evangelho como eu deveria, porque eu ia gemer muito, ia chorar muito prostrado diante do Senhor, de ter que enviar meu filho como missionário cristão para o Afeganistão. O Evangelho permite laços entre nós que nos ligam como uma família de fato. Era assim que a relação de Paulo e Timóteo. Familiares têm divergência, mas eles não rompem com isso. Um pai pode se zangar com o filho, mas esse filho não deixa de ser filho, e esse pai não deixa de ser pai. Paulo, quando envia Timóteo, de fato ele está demonstrando um grande desprendimento naquilo que lhe era mais caro no Evangelho. Paulo, ele era contumaz com a sua carreira, com o seu ministério. Ele disse que a vida dele só tinha um sentido, que é cumprir a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. E Timóteo lhe era muito caro para esse ministério, e ele está abrindo mão dele. Segundo lugar, ele evidencia também seu desprendimento, porque está enviando o melhor e não o pior. Não é só alguém que ele ama, mas era de todos o mais capacitado. Foi assim, meus irmãos, na história mundial das missões. As missões mais bem-sucedidas, as igrejas missionárias mais bem-sucedidas o foram, porque, entre outras coisas, seguiam a seguinte premissa: enviamos o melhor e não o pior. Acontece o oposto nos nossos dias. As igrejas maiores, quando alguém se desponta lá na congregação deles, eles trazem para a sede. Vocês são importantes aqui na sede. Os melhores que vão se destacando em qualquer área, eles levam para a sede e tiram lá da congregação. Não foi assim lá em Atos, quando aqueles varões em oração, diz o texto lá de Lucas, pareceu bem ao Espírito Santo e aos irmãos separar nada mais nada menos do que Barnabé e Saulo para a obra missionária. Pegaram os melhores para a obra de compartilhar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, falar do Evangelho e viver o Evangelho. Há uma canção antiga, acho que quase todas que eu me lembro são antigas, mas há uma canção bem antiga que fala de Barnabé. Barnabé, eu acho que é da Vencedores por Cristo, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de... É assim que não é o cântico, assim que a Escritura lhe caracteriza. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Barnabé foi homem de Deus,
foi um desses textos, Barnabé foi um daqueles homens que, vendendo todas as suas propriedades e bens, depositou aos pés dos apóstolos, e ele junto com Saulo foram separados para a obra missionária. No que concerne ao temperamento, à disposição e à inclinação, e em especial com vistas à presente tarefa, não havia ninguém que se comparasse a Timóteo, diz William Hendrickson, que, nas palavras do apóstolo Paulo, sinceramente cuide dos vossos interesses. Mais 2 minutos e nós encerramos. Mais uma evidência, uma coisa que eu não disse no começo. Esse trecho até o verso 30 eu vou pregar em 2 vezes. Hoje nós vamos só até o versículo 24, e semana que vem nós vamos do 25 em diante, certo? Para você ficar tranquilo. Em terceiro lugar, o que pode também aqui no texto evidenciar esse desprendimento do apóstolo Paulo. Por que que eu fiz essa afirmação? Porque ele correu o risco de ficar só, e mesmo assim ele envia Timóteo. O desprendimento de Paulo é tamanho que não se importava com seu próprio sofrimento. Timóteo era o companheiro a quem Paulo estava menos disposto a dispensar, seria o último a dispensar. Todavia, em sua mente e em seu coração, o apóstolo já decidira sobre este sacrifício pessoal, e esta disposição de sempre subordinar seus próprios e imediatos interesses aos interesses do reino. Isso caracteriza alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Ele vai dizer assim na carta aos Coríntios: assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Isso explica, ao menos em parte, porque o apóstolo usa uma linguagem tão dura com respeito aos que são de uma outra opinião ou de uma outra conduta. Verso 20 e 21 diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles, falando de muitos outros, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E ele está falando de outros cristãos que ainda capengavam nessas 2 ênfases do Evangelho: atemporal, que vai ser experimentado na eternidade, fora desse tempo, mas a outra perspectiva e alcance do Evangelho, nesta terra e nesta vida. O Evangelho é assim, aponta para a eternidade, mas também transforma a nossa realidade. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós continuaremos a partir do versículo 25. Que o Senhor nos abençoe.